Olá, sou o Binho Pinto, sou professor de música e da minha família todos têm bastante aptidões musicais. Mas acredito que eu já tinha uma questão com a música mais pro lado dos estudos que a gente chama de erudição, né? Os eruditos, né? Da música. Sempre gostei de entender as coisas mais profundamente. E não somente tocar o instrumento, e não somente fazer a música do ponto de vista de quem executa, de quem toca. Eu sempre gostei de entender como ela funciona, de como aquelas coisas tão misteriosas, tão profundamente misteriosas, aconteciam e funcionavam e chegavam no lugar de afetar a gente profundamente. Como isso acontecia no cérebro, né? Como isso acontecia através de uma coisa que a gente nem enxerga, né? Que é o som. Então, essas questões todas foram sempre trazendo para mim uma busca, a busca daquilo que eu entendo como inteligência, né? Eu entendia, assim como eu entendo o mundo, né? Que é fruto de uma inteligência máxima, entendo também que toda essa regência, toda essa construção musical era fruto de inteligência, talvez não de uma só, mas de muitas, né? E isso sempre me trouxe uma curiosidade de querer saber também, de poder pelo menos compartilhar com esses inteligentes musicais que criaram tantas coisas diferentes, poder estar perto deles, me aproximar e fazer isso também. Então eu descobri a ideia de criação, né? A ideia de poder compor música, de fazer música no outro âmbito, do outro lado, não do executante, mas daquela pessoa que vai pensar a estrutura disso tudo, a pessoa que vai fazer essa engenharia funcionar, né? E isso sempre me deixou muito maravilhado. Procurei, portanto, buscar esses conhecimentos. Eu fui atrás de mestres, pessoas que estavam trilhando esse caminho e que puderam me ajudar, assim, grandes professores que me colocaram dentro desse lugar para poder participar desse hall, vamos dizer assim, de pessoas que fazem isso com essa mesma, como diz, essa magnitude, né? Que é o que eu hoje estou chamando de inteligência, e a gente está chamando de inteligência musical. E isso também traz uma outra discussão, que é justamente que é o que me movimentou, porque quando eu descobri isso e comecei a fazer isso dessa forma, com essa voracidade que já era própria de mim desde menino, essa vontade de criar, de inventar coisas, né, de fazer coisas tão maravilhosas, que para mim sempre foram muito maravilhosas, eu percebi que não era comum, que as pessoas em volta tinham a música como algo, quase como um objeto de decoração somente. As pessoas veem a música como um objeto de decoração, né? E isso, para mim, era uma coisa assim que eu ficava vendo, parece que um desperdício de tanta potência. A música dentro desse âmbito da criação, ela é um negócio absurdamente magnífico, de gigante. Ela é uma coisa gigantesca. E usar ela como um objeto de decoração somente ficava, na minha opinião, assim, pobre. A gente tirava toda a potência que ela tinha. E isso me incomodou, porque quando eu via que eu produzia coisas e quando eu apresentava a alguns amigos, eu entendia que eles ouviam aquilo e achavam estranho, porque aquela música não cabia dentro daquela função que eles dão a ela, que é a função de um objeto em cima de uma escrivaninha que decora a casa deles. Eu sentia assim estranho. As pessoas falavam: mas por que você faz isso, se isso não cabe ali na minha estante? Então isso me trouxe uma consciência de que precisava então não só fazer essa música, mas que precisava então comunicar essa música, que a gente precisava retomar, de certa forma, uma visão sobre ela, uma visão que parece que se perdeu, ou não que se tenha se perdido. Também não sou essa pessoa que pensa que acabou-se tudo. Não, existem pessoas, tanto que eu fui estudar com pessoas que fazem isso.
elas estão aí, mas não é mais tão claro, ela não está na visão de todos, tá certo? Então, existia dentro de mim também uma vontade, talvez uma coisa até maior do que eu possa entender como vocação, qualquer coisa do tipo, uma vontade, uma necessidade de comunicar isso, de ser então um elo entre esses dois lugares. O lugar de mostrar para as pessoas que a música tem muito mais a oferecer que somente um objeto de decoração, que a gente precisa usá-la em todas as suas potências, ou seja, desenvolver então uma inteligência musical, pensá-la, usar a música não mais como algo que decora, mas sim como a própria coisa a ser decorada, como a essência total, e não diminuí-la para esse lugar de um objeto de decoração. Então, de lá para cá eu venho tentando me aparelhar, me construir para conseguir ser então esse elo, comunicar aquilo que eu aprendi com esses grandes mestres que existiram na minha vida, usar uma linguagem onde eu consiga comunicar isso às pessoas e fazer então com que a gente consiga juntar tudo isso. E aí sim a gente conseguir retomar então a música como essa coisa maior que ela é. Bom, o primeiro conceito aí que a gente vai trabalhar é o conceito de mente musical. A mente musical, o desenvolvimento da mente musical, melhor dizendo, é trabalhar a apreciação musical primeiro, ou seja, ouvir a música, conseguir trabalhar com ela conceitos extramusicais, visualização de coisas, sentimentos. Isso não de forma universal, mas sim de forma personalizada, tá certo? E a segunda coisa sobre a mente musical é justamente aquela mente que tudo que ouve, tudo que vê, transforma em música. Eu costumo sempre dizer assim, todo engenheiro quando anda na rua, tudo que ele vê é engenharia. Todo matemático quando anda na rua e ouve, vê coisas, ele vê matemática. Agora, a mente musical, tudo que ouve, vê, tem que ver música. Bom, outro ponto é a ideia de pensar a música como ciência, né? A ciência do ponto de vista físico e metafísico, ou seja, a gente pensar no som, né, na física da ideia de como o som é construído, todas as ideias de propriedades físicas do som, a ideia matemática que está envolvida com a relação numérica, porque música é uma arte temporal, portanto ela acontece no tempo e no espaço. Agora o metafísico, a ideia de criação, a ideia de você imaginar coisas extras musicais, por exemplo, pensar numa árvore para compor música. Como relacionar essa imagem, esse pensamento ou esse conceito árvore e transformar isso em música. Então tudo isso vai ser o que a gente vai ver e trabalhar com os cursos de inteligência musical. Outro ponto é a música enquanto linguagem, né? A ideia então de termos símbolos, musicais, que traduzem significados. Então, a música, um dos pontos de estudo dela é justamente esse. A gente tem símbolos, cada som tem seu símbolo, tem seu desenho, portanto tem um significado. E traz implícito, né, nisso a ideia de palavras, de frases, de textos, que vão trazer para a gente toda a condição de expressar aquilo que pensamos, através de uma forma de linguagem que consegue então atingir o outro, comunicar o que se está querendo dizer, vamos falar assim, tá certo? Isso também é inteligência musical. Música como filosofia. E a parte que eu mais gosto, acredito, a música como filosofia, né? Ou seja, pensá-la do ponto de vista da inteligência máxima, que para mim, acredito para toda a humanidade que pensa filosoficamente, que é a ideia da criação e do Criador. Seja ele qual for para você, como que isso se deu. Existe uma mente, uma inteligência máxima que criou as coisas. E nós, enquanto criaturas, estamos em busca de alcançar essa inteligência máxima. Portanto, fazer música nos aproxima de uma divindade, nos aproxima de um eu divino, de alguém que cria coisas maravilhosas. Isso também é inteligência musical.
Bom, o que buscamos então com tudo isso? Uma das coisas mais importantes, como eu disse antes, que existe um gap, existe um buraco entre essa música, esse estandarte, essa coisa maravilhosa, com um grande público, né? Então começar uma comunidade de pessoas que vão estudar música, buscar música dentro desses ideais. De uma busca que vê ela como algo maior, que não é só do ponto de vista da matemática, que não é só do ponto de vista da filosofia, que não é só do ponto de vista de um estudo de habilidades técnicas, okay? Mas que pensa ela em todos os âmbitos, em vários conhecimentos, e assim fomentar então comunidades de pensadores musicais. Nós da inteligência musical oferecemos para você então desenvolvimento de habilidades intelectuais e sensoriais, criativas e apreciadoras, com o intuito de você buscar então uma vastidão ou uma ampliação da sua cultura musical, do ponto de vista do fazer e também do ouvir musical. E com tudo isso então, a gente vai te aparelhar para esse acontecimento, esse momento de presença com a música. Você vai ter, portanto, o melhor relacionamento com ela, que é essa grande entidade que buscamos.